Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje, 25 de outubro, estamos nos aproximando das eleições, segundo turno para governador e presidente da República. E por uma dessas sortes da vida, hoje eu assisti uma palestra muito competente do Kleber Benvenu, da empresa Critério, sócio-diretor da empresa, especializada na área de marketing político, e ele foi muito esclarecedor a respeito do que deve acontecer depois do segundo turno das eleições. Como é que vão ficar as forças políticas, especialmente do Brasil. E uma das coisas mais interessantes que ele coloca é que quem quer que seja vencedor do pleito presidencial, esse vitorioso vai enfrentar, sim, uma oposição parlamentar bastante ferrenha. Então, não dá para dizer que vai governar sozinho, vai ter que fazer acordos, e isso é uma coisa muito importante e salutar para a democracia. Bom, agora vamos para os nossos assuntos. Hoje saiu o IPCA 15 do IBGE, referente ao mês de outubro, e ao contrário do que eu estava vendo, pelo menos o IPCA 15, eu ainda vou insistir que o IPCA fechado do mês, que vai do dia 1º até o final do mês, agora de outubro, tende a fechar com deflação, mas o IPCA 15 registrou uma pequena alta do preços de 0,16%, ou seja, muito perto do zero, quase que é um resultado nulo, especialmente para os padrões brasileiros. Mas o que aconteceu para determinar esse resultado? Então vamos analisar direitinho, nós já temos o gráfico aí que está exposto, mostrando esse IPCA 15 de 0,16%, depois de uma série de indicadores, 3 meses de deflação, e agora vamos ver um pouco mais meticulosamente o que aconteceu para determinar essa pequena alta dos preços. Bom, sem dúvida nenhuma, o item que mais pesou, não no percentual de alta, mas pela sua ponderação, pela sua participação na cesta de consumo das famílias entre 1 e 50 salários mínimos, que é o que IPCA mede, foi o ramo da alimentação. Uma alta de 0,21%, depois a gente vai ver quais os produtos que mais subiram e caíram. E aí já tem uma má notícia para os bebedores de caipirinha e caipirosca, mas o fato é o seguinte, essa alta de 0,21%, que realmente não é tão expressiva, não é uma inflação elevada, ela ocorre exatamente no momento agora, no final de setembro, início de outubro, onde a produção, especialmente de hortifruti granjeiros, está passando pelo que nós chamamos de mudança de estação. Ou seja, a maior parte do Brasil, ainda em agosto, saiu do inverno, entrou na primavera. Temos então as primeiras colheitas dessas frutas, verduras, outros vegetais. Nesse momento, os últimos 15 dias de setembro, os primeiros 15 dias de outubro, e, evidentemente, quando é mudança de estação, temos uma pequena entre-safra nessa parte de hortifruti granjeiros. Isso aí a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho. O ramo de habitação teve uma inflaçãozinha de 0,28%, inferior, portanto, ao que aconteceu no IPCA fechado do mês passado de setembro, que teve uma alta de 0,6%. Artigos de residência, uma deflação de 0,35%. Quinzena passada, o IPCA fechado foi 0,13% de queda. Vestuário continua bastante inflacionário por aquele fenômeno que eu já comentei várias vezes, menos lojas e mais gente querendo consumir com uma massa salarial maior, dá realmente aumento de preços, e nesse caso foi 1,43% nesse período compreendido entre 15 de setembro e 15 de outubro. Mas o peso mensal das roupas e calçados no orçamento do brasileiro médio não é lá muito grande, é de apenas 4,66%. O setor de transportes, ainda influenciado especialmente pelos dados do mês passado, ou seja, 15 a 30 de setembro, pela queda dos preços dos combustíveis, registrou uma deflação de 0,64%. Saúde e cuidados pessoais, uma alta de 0,8%, aí nesse ponto é relevante. Eu vou investigar melhor o que está acontecendo nesse setor. Não deve ser mais só alta de planos de saúde. Despesas pessoais,
0,57% de alta, ante 0,95% de inflação no IPCA fechado de setembro, e no ramo de educação, uma inflaçãozinha aí de 0,19%, e finalmente no setor de comunicações, uma deflação de 0,42%. Lembrando que no mês passado a queda foi de 2,08%. E lembrando novamente, ou ressaltando, as operadoras de celular continuam muito resistentes em passar a redução do ICMS aprovado no Congresso Nacional para o bolso dos seus consumidores. Isso está errado, é apropriação indébita, eu vou continuar enchendo o saco disso até o problema ser definitivamente resolvido. Espero que seja. E agora, em termos mais específicos ainda, realmente, como nós vimos, o principal fator de aceleração de preços, mesmo que pequeno, agora nesse IPCA 15, foi o ramo de alimentação em função daquela questão de entre-safra por conta de mudança de estação. Aí o limão, que eu tenho reclamado muito, subiu 40,2%, e isso aí sim merece uma intervenção de mercado. Podem subir tudo, só subam a abobrinha, subam o chuchu, subam todas essas comidas ruins, mas o limão para nossa caipirinha não pode. Intervenção já no preço do limão. A banana também subiu bastante, especialmente a maçã, com uma alta de 32,33%. Passagem aérea, uma alta também bastante relevante de 28%. Batata, laranja-lima, tangerina, tubérculos em geral, registraram também altas bastante relevantes por conta daquilo que eu vou repetir mais uma vez: entre safra por mudança de estação. Por outro lado, está entrando melancia no mercado, uma queda de 10,03%. O grande vilão da inflação de meses atrás, que inclusive foi muito usado na campanha política da oposição, agora ninguém fala, o leite longa-vida, registrou mais uma queda de 9,91%. O etanol, que agora em outubro já está com alta, porque é final de safra, mas no cômputo geral do período de abrangência do IPCA 15, tem uma queda ainda de 9,47%. O melão caiu 7,6%, morango 7,22%. E aí por diante, e a gasolina também queda de 5,9%. Ou seja, pessoal, não existe nenhum fator externo forte ou alguma situação que determine uma aceleração ou uma queda expressiva dos preços no Brasil nesse período. A inflação de 0,16% foi simplesmente o resultado estatístico de vários preços que oscilam de acordo com a questão da sua sazonalidade ou algum aspecto específico de mercado, não havendo uma pressão muito forte, uma pressão inflacionária que nos indique algum descontrole nos preços aqui no Brasil. Muito longe disso, gente. Então, o que deve acontecer nas próximas semanas? Eu vejo que nós vamos ter aqui no Brasil, sim, uma pressão pequena na alta do preço dos combustíveis, em função do final de safra da cana-de-açúcar, evidentemente. Começa uma entre-safra, o preço desse produto que gera o energético, gera o etanol, vai subir, e ele faz parte da composição da gasolina, que vai subir um pouquinho também. Parece que nessas últimas semanas subiu em torno de 0,5%. Não é uma alta tão expressiva assim, mas deve pressionar o índice de preço ao consumidor fechado agora de outubro. Mas, por outro lado, nessa segunda quinzena do mês, muitos produtos, muitos hortifrutigranjeiros devem entrar novamente em período de safra, despressionando, não sei se existe essa palavra, mas já usei, então, invenção aqui do Fora de Curva, os preços dos produtos alimentares aqui no Brasil. Uma pequena perspectiva também de redução no preço das proteínas animais. Então, esse item, alimentação, então deve reverter essa alta, ou tende a reverter essa alta até o final do mês. E isso sim vai ser um fator dos mais preponderantes para determinar uma inflação fechada de outubro muito próxima do zero,
provavelmente negativa ainda, seria o quarto mês de inflação de IPCA fechado, do início ao final do mês, negativo, mas se for positivo, vai ser muito pequenininho, assim como a queda seria muito mínima também. Ou seja, nós estamos em uma situação de estabilidade de preços, evidentemente com alguns itens subindo mais e outros também caindo de preço de maneira mais relevante, mas é a dinâmica da oferta e demanda, muito em função das sazonalidades brasileiras. Gente, mais dois assuntos rápidos. Como ponto número um, rápido comentário do novo primeiro-ministro do Reino Unido. O Rishi Sunak, ele já era no tempo do Boris Johnson, que quase virou primeiro-ministro de novo. Ainda acho que ele volta para esse cargo, mas o Rishi Sunak, ele é um milionário, um sujeito muito rico, jovem de 40 a 42 anos, que foi o ministro ou secretário das Finanças do Reino Unido exatamente na gestão do Boris Johnson. E o que está pegando realmente a pedra no sapato daquela nação é a questão econômica. É essa mudança de status, de deixar de fazer parte da União Europeia e também frente a uma perspectiva de todo aquele continente passar por uma desaceleração econômica. O Rishi Sunak, ele vem com um programa de aceleração do crescimento. Acredito que não seja muito diferente da primeira-ministra anterior, a Liz Truss, que durou menos que uma alface, mas aparentemente esse descendente de indianos tem muito mais diálogo com o parlamento britânico, e isso é fundamental para o exercício de qualquer poder, diálogo com a classe política. Mas a questão icônica, histórica dessa ascensão ao poder do Rishi Sunak é que, como eu falei antes, é neto de indianos da gema. E aí, pela primeira vez, alguém de origem não britânica ou de antepassados não britânicos assume a liderança daquele país. E estamos falando exatamente na ex-maior colônia britânica em termos populacionais, a Índia, com seus 1,3 bilhão de habitantes. É um momento histórico nesse sentido, porque prova que os britânicos, ou a política britânica, realmente preza pela sua democracia e acabou com essa besteirada de prestigiar, vamos falar assim, de uma casta superior, que seriam os lords. Na verdade, essa ideia há vários séculos foi abandonada, mas é importante ver que os britânicos estão sim aceitando naturalmente uma miscigenação maior, e isso é muito importante para o desenvolvimento, não só cultural, mas também econômico e político de um país. Por outro lado, lá na China, o nosso amigo Xi Jinping assumiu seu terceiro mandato à frente do governo do Partido Comunista de lá. Dizem as boas e más línguas que essa terceira gestão dele vai ser marcada pela volta de um centralismo do controle da economia pelo Partido Comunista Chinês. Segundo esses boatos, não sei se são boatos, vamos confirmar daqui a alguns dias, isso fez com que as ações das empresas chinesas, não só em Pequim, mas Hong Kong, Xangai, simplesmente se derretessem nos últimos dias. Eu não duvido, ou melhor, eu acredito pelas características do Xi Jinping que ele vai realmente ter um governo ou promover um governo mais intervencionista. E isso vai ser terrível para a economia chinesa. Provavelmente a taxa de crescimento econômico, a taxa de expansão do PIB daquele país deve desacelerar de uma forma bastante aguda, porque o Deng Xiaoping foi visionário. Ele manteve sim o poder do Partido Comunista no campo político, mas liberalizou a economia, porque é assim que a relação de trocas ocorre de maneira mais célere, de maneira mais rápida e promove o desenvolvimento. Com uma maior intervenção, o que vai acontecer? Os burocratas do partido, do governo, vão assumir um poder maior, e isso sempre dá encrenca, gera ineficiência. E aí vamos lembrar que logo está chegando eleições no Brasil e nós vamos ter que fazer uma opção. Tá bem clara a situação, gente. Quem prefere uma maior intervenção do Estado da economia vai votar num candidato, quem prefere, quem opta
por um ambiente mais liberal no campo econômico, vai na direção de outro candidato. Está muito bem claro esse dualismo brasileiro que acontece aparentemente, pelo menos que eu me lembro, na primeira vez da história do nosso país. Isso aí gera uma situação traumática, mas pelo menos, isso eu ouvi do Kleber Benvenu, pela primeira vez na história do Brasil, as opções estão muito claras no que diz respeito à forma de governo, a forma que o Estado vai atuar nos próximos 4 anos. Façam sua torcida, eu tenho a minha, mas respeitando a democracia e desejando o melhor para o Brasil, eu espero, sinceramente, que o resultado venha beneficiar o nosso país como um todo. Só um último toquezinho antes de encerrar o Fora de Curva. Eu fiquei realmente meio impressionado quando a imprensa, no final de semana, falou que o Roberto Jefferson atirou uma granada na Polícia Federal, mas foi esclarecido hoje. Não foi aquelas granadas explosivas, foram artefatos de efeito moral. Faz um barulhão, assusta, faz fumaça, mas não fere ninguém. É um atenuante para ele, não deixando de caracterizar que a ação dele foi absurda, mas partida pela análise que nós fizemos do Fora de Curva de segunda-feira, de uma pressão psicológica muito grande em função dos precedentes e também das injustiças de censura que ele sofreu nos últimos anos. Gente, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do Fora de Curva de hoje. Então, se gostaram, não esqueçam, botando o like, compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos e especialmente inscrevam-se aqui no nosso canal. Muito obrigado pela atenção, um abraço a cada um de vocês, até breve, tchau.